Existe um tipo de cansaço que ninguém vê. Não é o cansaço de quem reclama, de quem desabafa, de quem pede ajuda. É o cansaço de quem sempre disse que estava bem, de quem sempre segurou, de quem sempre engoliu. É o cansaço silencioso de quem aprendeu desde cedo que sua dor não pode ocupar espaço, que seus limites incomodam, que sua exaustão é um fardo para os outros. E então você foi ficando ali, suportando até não reconhecer mais o próprio corpo, a própria voz, o próprio desejo de continuar. Se isso que eu estou dizendo faz sentido para você, se inscreve no canal e me conta nos comentários se você também se sente assim. Tem gente que carrega o mundo nos ombros e nunca diz que está pesado. Não porque seja forte, mas porque um dia aprendeu que reclamar é fraqueza, que pedir ajuda é ser um peso, que sentir demais é ser dramático. Então essa pessoa foi crescendo com a ideia de que ela precisa dar conta, sempre, de tudo, sozinha. E foi dando conta, até que um dia o corpo parou de obedecer, a mente parou de funcionar e o coração parou de sentir qualquer coisa além de um vazio cansado. A psicologia chama isso de sobrecarga emocional crônica, mas o nome técnico não traduz o que realmente acontece por dentro. O que acontece é que você vai se tornando uma versão apagada de si mesmo. Você acorda cansado. Não é o cansaço de uma noite mal dormida. É o cansaço de quem está exausto de fingir que está bem, de sustentar a imagem de quem aguenta tudo, de ser o porto seguro de todo mundo, menos de si mesmo. E sabe o que é mais cruel? É que ninguém percebe, porque você ficou bom demais em esconder. Você aprendeu a sorrir quando está quebrado por dentro. Aprendeu a dizer estou bem, mesmo quando está desmoronando. Aprendeu a ser funcional mesmo quando por dentro você já desistiu há muito tempo. As pessoas olham para você e veem alguém forte, resiliente, capaz. Mas você olha para você e vê alguém que não aguenta mais. Isso acontece com você? Me conta nos comentários. Existe uma diferença brutal entre força e resistência silenciosa. Força é saber seus limites e respeitá-los. Resistência silenciosa é ignorar seus limites até eles te destruírem. E muita gente confunde as duas coisas. Acham que você é admirável, que você é um exemplo, que você é inspirador. Mas por dentro você sabe a verdade. Você não está sendo forte. Você está apenas sobrevivendo. E sobrevivência não é vida. Quem aguenta tudo em silêncio geralmente vem de histórias onde a vulnerabilidade era punida. Talvez você tenha crescido sendo o adulto da casa quando ainda era criança. Talvez seus pais estivessem tão perdidos nas próprias dores que não sobrou espaço para você ter as suas. Talvez você tenha aprendido que amor é condicional, que só merece afeto quem não dá trabalho, quem resolve, quem não pesa. Então você aprendeu a se tornar invisível nas próprias necessidades, a ser útil, a ser prático, a ser o que os outros precisam, nunca o que você é. E isso cria um padrão. Você vai repetindo isso a vida inteira. Nos relacionamentos, você é sempre quem cede, quem compreende, quem releva, quem perdoa, quem espera. No trabalho, você é sempre quem fica até mais tarde, quem resolve o problema dos outros, quem não reclama. Com os amigos, você é sempre quem escuta, quem acolhe, quem está disponível. Mas quando é você que precisa, você simplesmente não sabe pedir. Ou pede e se sente culpado. Ou pede e percebe que ninguém realmente está disponível para você da mesma forma que você sempre esteve. E aí vem a solidão. Aquela solidão estranha de quem está rodeado de gente, mas se sente completamente sozinho. Porque ninguém realmente te conhece. Ninguém te vê além da função que você exerce na vida deles. Você é o amigo prestativo, a filha responsável, o parceiro compreensivo, a colega que resolve. Mas quem é você quando ninguém precisa de nada? Você sabe responder isso? Você já se sentiu assim? O psicólogo Carl Rogers dizia que a solidão mais profunda não é estar sozinho, mas estar com alguém e não poder ser quem você realmente é. E é exatamente isso que acontece quando você passa a vida inteira se moldando às necessidades alheias. Você se torna um personagem. E o pior, você representa tão bem esse papel que esquece quem estava por baixo da máscara. Tem um livro chamado O Drama da Criança Bem Dotada, da Alice Miller, que fala sobre isso. Sobre crianças que aprenderam cedo a ler as necessidades emocionais dos adultos ao redor e a se adaptar a elas. Essas crianças crescem sendo adultos extremamente empáticos, sensíveis, cuidadosos, mas por dentro estão desconectadas de si mesmas. Elas sabem exatamente o que o outro está sentindo, mas não sabem mais o que elas mesmas sentem. Passam a vida inteira buscando aprovação externa porque nunca aprenderam a se aprovar.
E isso é exaustivo. É um tipo de cansaço que não passa com descanso, porque não é físico, é existencial. Quando você suporta demais, seu corpo começa a falar. Não com palavras, mas com sintomas. Dores que os médicos não conseguem explicar. Insônia crônica. Ansiedade que vem do nada. Crises de choro sem motivo aparente. Vontade de desaparecer, de sumir, de só parar. Porque seu corpo está gritando o que sua boca nunca disse. Eu não aguento mais. E tem uma armadilha perigosa nisso tudo. Quando você finalmente entra em colapso, as pessoas ficam chocadas. Mas você sempre foi tão forte. Você nunca reclamou. Eu não sabia que estava tão difícil. E aí vem a culpa. Você se sente culpado por ter quebrado, por não ter aguentado, por ter decepcionado. E isso é absurdo porque você não deveria ter aguentado tanto desde o começo. Ninguém deveria. Tem uma frase que me marcou muito. Não lembro de onde veio, mas é assim. Você não está tendo um colapso nervoso. Você está tendo um despertar nervoso. Seu corpo está te acordando para a verdade que você ignorou a vida inteira. E é isso. Quando você finalmente não aguenta mais, não é porque você é fraco. É porque você finalmente está sendo honesto. A sociedade glorifica a resiliência. Glorifica quem aguenta. Quem não desiste. Quem segue em frente. Mas ninguém fala sobre o custo disso. Ninguém fala sobre o que acontece com a pessoa que nunca parou, nunca reclamou, nunca disse não. Essa pessoa se apaga. Lentamente. Silenciosamente. Até que um dia ela olha no espelho e não se reconhece mais. E quando você percebe isso, quando você finalmente entende o peso que carregou sozinho todos esses anos, algo muda. Não é uma mudança rápida. Não é uma iluminação. É um despertar lento e doloroso para uma verdade simples. Você não é obrigado a ser forte o tempo todo. Você não é obrigado a carregar o peso dos outros. Você não é obrigado a se anular para ser amado. Mas aqui está o problema. Quando você começa a colocar limites, quando você finalmente diz não, quando você para de estar disponível para todo mundo o tempo todo, as pessoas estranham. Algumas se afastam. Outras ficam magoadas, porque elas se acostumaram com a versão de você que não tinha limites. E agora você está mudando as regras do jogo. E isso incomoda. Você já passou por isso? Me conta nos comentários como foi. Tem um conceito na psicologia chamado codependência. E muita gente acha que codependência é só sobre relacionamentos amorosos. Mas não é. Codependência é quando sua sensação de valor está completamente ligada ao quanto você é útil para os outros. Quando você só se sente bem se estiver resolvendo problemas, cuidando, ajudando. Quando sua identidade está construída em torno de ser necessário. E aí você atrai pessoas que precisam de mais. Pessoas que não querem crescer, que não querem se responsabilizar, que querem alguém que carregue elas. E você carrega. Porque é o que você sabe fazer. Até que você não aguenta mais. E sabe o que é mais triste? É que muitas vezes você se sente culpado por estar cansado. Você pensa, mas fulano está passando por coisas piores. Tem gente com problemas maiores. Eu não tenho o direito de reclamar. E essa comparação da dor é uma armadilha cruel. Porque dor não é competição. Sua exaustão é válida. Seu cansaço é real. Você não precisa estar em uma situação extrema para ter o direito de dizer que não aguenta mais. O filósofo Schopenhauer dizia que a vida humana oscila entre a dor e o tédio. E eu acho que para quem suporta demais, a vida oscila entre a exaustão de carregar e a culpa de soltar. Você está sempre nesse lugar impossível onde não consegue seguir, mas também não consegue parar. Porque parar parece egoísmo, parece falha, parece fraqueza. Mas não é. Parar é um ato revolucionário quando você passou a vida inteira em movimento. Descansar é um ato de coragem quando você aprendeu que seu valor está na produtividade. Pedir ajuda é um ato de inteligência quando você foi criado para acreditar que você precisa dar conta sozinho. E tem uma coisa importante que precisa ser dita. Você não vai recuperar os anos que perdeu se doando demais. Você não vai resgatar as versões de você que foram sufocadas. Mas você pode começar a viver diferente daqui para frente. Não é sobre consertar o passado. É sobre parar de repetir o padrão. E isso dói. Porque significa decepcionar pessoas. Significa perder relações que só existiam porque você se anulava. Significa abrir mão da identidade de quem aguenta tudo e construir uma nova. De alguém que tem limites e não tem vergonha disso. Talvez o maior medo de quem sempre aguentou tudo seja esse. Se eu parar de ser útil, o que sobra de mim? Se eu parar de carregar,
Alguém vai me querer? Se eu disser não, vou ficar sozinho? E a resposta é dura, mas verdadeira. Se alguém só fica na sua vida porque você não tem limites, essa pessoa nunca te amou de verdade. Ela amou a versão conveniente de você. Aquela que não incomoda, que não pede, que só dá. E você merece mais do que isso. Você merece pessoas que te amem mesmo quando você não está bem. Que fiquem mesmo quando você não tem nada para oferecer. Que te vejam além da função que você exerce. Que perguntem como você está e realmente esperem a resposta. Que não te julguem por estar cansado. Que não te cobrem por ter limites. Que não te façam sentir culpa por finalmente escolher você. E talvez agora você esteja se perguntando: e agora? O que eu faço com tudo isso que descobri sobre mim? E eu não tenho uma fórmula. Eu não tenho um passo a passo. Porque esse processo é profundamente pessoal e lento. Mas tem alguns caminhos que podem ajudar. Primeiro, nomear. Colocar palavras no que você sente. Dizer para si mesmo em voz alta se necessário: eu estou cansado de carregar o que não é meu. Eu tenho o direito de ter limites. Eu não sou obrigado a ser forte o tempo todo. Parece bobo, mas nomear o que você sente tira isso do campo da confusão e traz para a realidade. Segundo, observar sem julgar. Quando você perceber que está caindo de novo no padrão de se anular, de dizer sim quando quer dizer não, de carregar o que não é seu, só observe, sem se criticar. Só perceba, porque a mudança começa com a percepção. Terceiro, começar pequeno. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você não precisa cortar todo mundo da sua vida. Mas você pode começar com pequenos nãos, com pequenos limites, com pequenas escolhas de se priorizar. É um treino. E vai ser desconfortável. Mas é necessário. E é importante dizer: se você perceber que não consegue fazer isso sozinho, tudo bem. Terapia existe exatamente para isso. Para te ajudar a entender de onde vem esse padrão e como você pode construir uma relação mais saudável consigo mesmo e com os outros. Não é fraqueza pedir ajuda profissional. É inteligência. No final, o que fica é isso: você suportou demais. E isso não é motivo de orgulho. É motivo de reflexão. Porque suportar demais não te fez mais forte. Te fez mais distante de você mesmo. E agora talvez seja a hora de parar de suportar e começar a viver. Não como os outros esperam, mas como você realmente é. Talvez algumas pessoas não estejam fracas. Talvez só estejam cansadas de carregar o que nunca foi delas. E talvez o primeiro passo para a cura seja simplesmente soltar.